Seja muito bem-vindo! Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho. De um jeito muito rápido e simples. Esse canal ele foi criado com o objetivo de discutir temas relacionados à área de endocrinologia e metabologia. Temas que são de aplicabilidade clínica, consultório do dia a dia, e temas importantíssimos para a nossa jornada rumo à prova de título de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunoff, a idealizadora desse canal. Hoje, eu vou conversar sobre um tema que é por onde começar. Como que a gente começa a estudar algo ou a destrinchar algum caso clínico? Nessa semana, eu tive uma aula sobre nódulo tireoidiano. Era análise de uma questão de caso clínico da prova de título, e nessa questão eu discuti como que a gente pode pegar todas aquelas informações, organizar de uma maneira melhor, mais otimizada, aprender mais daquele tema e resolver a questão de um jeito mais prático, pontual, mais rápido, mais dinâmico. Recebi algumas perguntas. Perguntas assim, Nay, como é que a gente faz quando tem 1000 temas? Como que eu vou começar a me organizar, a estudar? Se eu pegar para estudar nódulo tireoidiano, eu vou encontrar uma infinidade de material, eu posso ler o resto da vida, eu não vou terminar a matéria, eu não sei realmente por onde que eu começo. E quando a gente fala de uma análise, de um caso clínico? Quando o paciente chega para nós e tem vários exames, várias coisas, tudo misturado, por onde que a gente começa? Essa é uma pergunta que ela é muito frequente, não só para o estudo, como na análise dos casos clínicos. Porque no consultório, quando o paciente chega, ele não vai chegar com o passo a passo, tudo certinho. Não, a gente tem que avaliar e nós temos que organizar todas essas informações. E aí, como é que a gente faz para resolver o problema? Se tá tudo assim, tudo misturado, eu não sei por onde que eu começo, nem a estudar, nem a atender, e mistura tudo. E aí, como que a gente encontra uma luz? Existe uma palavrinha que, se você aplicar, dá muito certo. Chama sequenciamento. É a organização das informações. Quando a gente tem um tema muito complexo, que tem várias abordagens, vários materiais, nós temos que ter a capacidade de olhar para ele de uma maneira geral e organizá-lo. Colocar tudo em pequenos passos, pequenas etapas. Qual que é o passo número 1? Como que eu vou organizar o meu conteúdo? O que é o mais importante? Vou dar um exemplo. Vamos dar o exemplo de nódulo. Quando a gente recebe um paciente com ultrassom de nódulo tireoidiano, qual que é o primeiro passo? O que eu preciso saber? Eu preciso olhar adequadamente para a história clínica desse meu paciente. Eu preciso saber como que está a função tireoidiana desse paciente, atual, o histórico dele, como estão os exames. Se ele não tiver exames, a gente pede. A partir da análise da função tireoidiana desse paciente, eu vou para o segundo passo, para a segunda parte. Eu vou olhar com cuidado para esse ultrassom. Eu preciso repetir de quanto tempo que é. Terceira fase, existe algum nódulo que eu precise investigar mais? E assim vai. Isso parece ser algo muito simples, mas quando a gente está perdido com algum tema, pode complicar um pouquinho a nossa vida. O mais importante é olhar para o tema de uma maneira geral, uma maneira bem ampla, e começar a organizar o raciocínio da parte mais simples. O que é o mais simples? Como que eu vou começar? Se eu tivesse que escrever um roteirinho de todos os passos da análise desse caso clínico ou desse conteúdo para a prova, como eu faria? A gente faz, número 1, qual que é a primeira fase? O que eu tenho que olhar no primeiro momento? Número 2, qual que é a segunda parte? Número 3, e assim a gente faz. Sequenciamento de raciocínio é treino, é organização. E isso a gente usa para estudar os temas, para resolver uma prova de título ou um caso clínico no consultório, por exemplo. Eu dei o exemplo de nódulo tireoidiano, foi uma questão que nós discutimos essa semana, mas isso pode ser aplicado para qualquer tema, para qualquer coisa. Sequenciamento, gente, é muito importante. Ajuda demais em todas as informações. Vamos pegar a parte de estudo. Tem muita coisa para ler.
Tem o tratado, tem o artigo, tem a atualização, tem a diretriz, tem o guideline brasileiro, tem o europeu, tem o americano, tem os posicionamentos, tem a aula do congresso, tem outras sociedades que publicam várias notas oficiais e posicionamentos. E aí? É muito fácil se perder no meio disso tudo. Por onde que a gente começa quando tem tanta fonte de informação e o assunto ele é muito amplo? A gente vai começar da base. Nunca se esqueça disso. E isso é um pequeno equívoco que é muito comum. A gente se preocupar com as inúmeras atualizações sobre um tema e não ter exatamente bem sedimentada a base desse tema. Muito além de saber quais são os novos posicionamentos de nódulo tireoidiano, ou saber como que faz o acompanhamento com um paciente com CA papilífero, o que acontece, muito além disso. O que é o nódulo? Como que ele se desenvolve? Qual que é a diferença dele com o cisto? Qual que é o impacto da função tireoidiana do paciente com esse nódulo? E as titulações dos anticorpos? Tem influência? Saber exatamente qual que é a base de um conteúdo, saber exatamente os fundamentos daquele tema, vai facilitar e muito o seu trabalho, o seu estudo e o seu raciocínio clínico. Como que essas coisas, elas se conectam? Quando eu vou falar assim, Nai, mas tudo bem, eu vou estudar aqui para a prova, só que o que nós estudamos para a prova de título, de endócrino, é completamente diferente, é muito decoreba, é diferente do que eu pego no consultório no dia a dia. Aí eu faço a seguinte pergunta: será? Será que é tão diferente assim? Ou será que nós podemos desenvolver a capacidade de associar isso? Veja, a partir do momento que você dá valor, você sabe ter uma aplicabilidade prática daquele tema, o teu estudo ele já é com outro olhar. E a retenção de informações e a capacidade que você tem de evoluir naquele tema é muito diferente. Então, a gente tem que aprender a associar as duas coisas. Não existe decoreba de prova. É um conceito que é importante de ser cobrado, e se ele foi cobrado é porque ele tem sim uma aplicabilidade clínica, algo muito importante. Quando nós estudamos muito bem um tema, um artigo, um guideline, quando nós estamos dentro do consultório e a gente recebe um paciente assim, você começa a aprender como organizar esse conteúdo, essa análise, baseado no que o paciente me traz. E aí eu começo na consulta a fazer as perguntas corretas, na ordem correta. Tudo isso vai me fazendo encaixar as pecinhas na ordem certa para o diagnóstico, a conduta e o acompanhamento desse paciente. Aí vem outra pergunta. Eu recebi essa pergunta de um colega. Nai, mas por que tem que sequenciar tudo? Nossa, não vai ficar muito fixo, algo muito assim catedrático, pouco automático? Você faz realmente isso nas consultas e quando você estuda? Isso dá certo? Vale a pena ser assim, perfeccionista? E a resposta é sim, vale. Vale. E sequenciamento, a gente desenvolve passo a passo das coisas, é puro treino. Num primeiro momento, você tem que parar para pensar quais são os passos da organização daquele conteúdo, daquele tema, da consulta, mas depois tudo vai ficando muito mais tranquilo e muito mais rápido, muito mais automático. Essa que é a melhor parte de tudo. Quando nós temos no médico, do lado de cá, estamos avaliando um paciente e nós temos exatamente o nosso raciocínio montado, a maneira como a gente consegue se comunicar com o paciente, fazendo as perguntas corretas, explicando da maneira correta, isso influencia e muito a relação médico-paciente, o entendimento do paciente, a nossa clareza de comunicação. Então, de uma coisa muito simples, partindo de estudo da base de um conteúdo, fazendo uma análise correta, aplicando isso na consulta, nós temos uma grande melhora na relação médico-paciente. Então, vocês veem, o que eu estou tentando dizer? Organizar estudo e fazer isso sempre como um hábito, uma rotina, tem um impacto importantíssimo na nossa vida do consultório, no nosso sucesso com os pacientes, na nossa comunicação, na nossa evolução pessoal e na nossa evolução profissional.
O jeito que a gente faz o sequenciamento, eu posso dar vários exemplos. Quer ver um exemplo bem legal que mistura várias coisas, vários temas? Um paciente que é fascinantemente complexo. A população pediátrica. A análise de crianças e adolescentes. Isso é incrível, porque tudo acontece exatamente ao mesmo tempo. A gente não tem domínio da situação. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos que organizar o nosso raciocínio passo a passo, senão é muito fácil se perder. A criança ou adolescente, nós temos que avaliar crescimento, puberdade, melhora nutricional, atividade física, sono, tudo ao mesmo tempo. Quando nós investigamos uma criança com deficiência de GH, por exemplo, eu tenho que avaliar a deficiência de GH, eu tenho que avaliar em que ponto que está a idade óssea, eu tenho que avaliar como que estão os hormônios sexuais, em que momento que ela está da puberdade. Para fazer tudo isso ao mesmo tempo, é muito fácil se perder e deixar nossa análise um pouquinho insegura. Mas não precisa ser assim. A partir do momento que você coloca, vamos ver a visão geral do tema. O que eu preciso olhar na avaliação de uma criança com déficit de estatura, se eu preciso avaliar a parte de GH? Quais são os pontos importantes que eu tenho que olhar pensando na avaliação de crescimento de uma criança? E quando a gente pensa na parte de desenvolvimento puberal, o que eu tenho que olhar da parte de desenvolvimento puberal? Agora, como que eu posso associar essas coisas? Fazendo um passo a passo, um roteirinho diagnóstico, as perguntas que eu preciso fazer para fazer a análise dessa criança. Esse é um exemplo de um jeitinho que a gente pode aplicar esse sequenciamento do conteúdo, do raciocínio. Nós podemos fazer isso para qualquer tema, para qualquer situação clínica, para qualquer área. Eu posso conseguir fazer vários exemplos aqui. Quero saber qual situação vocês têm dúvida para estudar e para aplicar na prática. Qual paciente que às vezes chega um caso que você pensa assim, poxa, não, isso me dá um pouco de dúvida, eu não consigo fazer ainda de uma maneira tão automática essa análise desse caso. Eu tenho que pensar um pouquinho mais, demora um pouquinho, eu tenho um pouco de dificuldade. Como que eu poderia fazer isso? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber quais são os impasses, as angústias clínicas. Com os exemplos que você traz para mim, fica muito mais fácil de eu conseguir te ajudar. Eu falo um pouquinho de nódulo, porque é algo que eu sou apaixonada. O desenvolvimento pediátrico também é uma coisa que eu gosto bastante. Sou fascinada pelos temas que misturam várias áreas ao mesmo tempo, porque aí a gente consegue montar um raciocínio muito bem estruturado. Aí eu consigo ensinar, de fato, como que você desenvolve um raciocínio clínico puro e aplicado. Não é só estudar por estudar, a gente tem que saber como passar isso e como usar isso para a nossa vida e para os nossos pacientes. Então deixa aqui no comentário. Pegando alguns temas, eu posso fazer a análise e mostrar isso na prática, com o que você realmente precisa e com o que você realmente tem dúvida. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, pelo menos a dar um norte, uma direção, para a gente iniciar essa jornada de descoberta, de estudo e de crescimento profissional e pessoal. Um abração, galera! Até o próximo vídeo.